Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosperando Juntos. Eu sou o André Guimarães. Nós estaremos estudando as finanças à luz da Bíblia. Eu estou aqui com a minha primeira turma de um curso que nós vamos realizar. E este curso é voltado para jovens e adolescentes. E nós vamos aprender como lidar com o dinheiro corretamente à luz da Palavra de Deus. Poupe, economize, valorize seu dinheiro, crie o hábito de poupar, se livre das dívidas. Para vocês se ambientarem em relação à história, o texto aqui trata-se de José, onde neste momento ele sai da prisão por ter sido revelado a Faraó que ele havia interpretado um sonho dos seus companheiros de cela. E neste momento, então, Faraó conta o sonho para José, o sonho que ele havia tido, e José dá a interpretação do sonho. Que sonho foi esse? Faraó sonhou que subia do Nilo 7 vacas gordas e bonitas, e depois dessas 7 vacas gordas e bonitas subiam 7 vacas magras e feias. Segundo o relato bíblico, não havia em nenhum outro lugar vacas tão feias quanto aquelas. E aquelas vacas feias comiam as vacas gordas e bonitas. Depois ele teve outro sonho, de um pé nasciam 7 espigas, e essas espigas eram bonitas, cheias de grãos, e nesse mesmo pé nasciam 7 espigas, e essas espigas eram feias, mirradas, e essas espigas feias e mirradas comiam as 7 espigas bonitas e cheias de grãos. José diz a Faraó que o sonho Deus duplicou, porque era coisa de Deus aquilo, ele queria fazer aquilo logo. Logo a interpretação do sonho foi 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E Faraó deveria escolher um homem sábio para colocar diante do Egito e pegar 1/5 de toda a produção e reservar para que nos anos de fome eles tivessem recursos. Isso aqui também pode ser aplicado na vida financeira, esse conselho de José. Então, quando se está em fartura, não se pode estar esbanjando, gastando à toa, mas tem que ter um princípio de administração. E que princípio é esse? É de pegar tudo aquilo que você ganha e fazer uma divisão do valor que você ganhar. Vocês que estão aqui, que alguns ainda não começaram, né, na vida profissional, não têm uma renda fixa, é importante que vocês pratiquem isso que eu vou falar para vocês hoje aqui, para vocês criarem um hábito, um costume, para quando vocês tiverem uma renda fixa ou mesmo uma renda variável mensal, vocês sabem administrar tudo isso. Diante do que nós temos aqui, se nós formos aplicar isso na vida financeira em relação ao dinheiro, 100% do dinheiro, ou seja, se você ganhar R$50, 100% de 50 é 50. Um quinto aqui seriam 20%, porque a cada 10 partes você tira 2. Olha só, 1/5, 5 tira 1, então esse aqui é 1/5. Então você pega de 10, você tira 2 partes, que é 20%. Tá dando para entender? Não. Ok? Tá, né? Então vamos lá. Então 1/5 é 20%. Basta vocês entenderem isso. Tá bom? 1/5 é 20%. Então, diante desse texto, o conselho de José é que se guarde 20% de tudo que você ganha. Qual é o costume do brasileiro? Eu acho que é o costume de vocês também. Pegou R$10, torra os R$10, não é? Gasta tudo. Não? É não? Graças a Deus, então. Então vocês estão num caminho bom. Aí, sério que é verdade. Por quê? O dinheiro ele é algo finito, ele acaba. Seja pouco quanto muito. Eu acho que vocês já ouviram histórias de pessoas que ganharam um grande prêmio na Mega Sena e perderam tudo, gastaram tudo, ficaram pobres novamente. Por quê? Porque
para elas aquele dinheiro nunca iria acabar, que elas podiam gastar do jeito que quisessem, que nunca ia acabar. E não é verdade. Sendo pouco ou muito, se a pessoa não tiver uma boa administração, acaba. Certo? Se você ganhar 1 milhão e você não souber administrar, vai acabar o seu 1 milhão. E aí vai voltar ao mesmo patamar. Se você ganhar R$2.000 mensais, não souber administrar, aí é que acaba rápido mesmo, tá? Vocês que estão começando aqui a vida, pode pensar assim, mas R$2.000, R$3.000 é muito dinheiro, né? Não, ixi, não nem como para vocês, é pouco. Então tem que saber administrar, para que esse dinheiro dê para você passar o mês, tá bom? Então, diante do texto aqui, ao sacar essa informação do texto, nós podemos ver que este princípio de José, nós, se quisermos aplicá-lo na nossa vida, nós precisamos reservar 20% de tudo aquilo que a gente ganha. Então, ficaria mais ou menos assim, a divisão da renda de José. Isso que eu estou falando para vocês aqui, para vocês aplicarem a todo instante. Se vocês receberem R$10, quem aqui tem cofre? 2, ó, só 2 tem cofre, tá vendo? Mas de repente é porque outros têm poupança. Eu perguntei do cofre, mas quem tem cofre? Não vou perguntar não. Então, é muito importante que se tenha um cofrezinho. Por quê? Porque se você receber R$10, dentro do princípio bíblico, daquilo que nós já aprendemos, da honra a Deus, tá bom? E às vezes você pensa assim, mas eu vou ter que dar o dízimo. Eu encontrei autores seculares, que não são cristãos, que eles falam sobre a questão da doação, que é muito importante a pessoa doar. Alguém aqui já leu o livro Os Segredos de uma Mente Milionária? Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Sim, né? Ali. Então, o autor do livro Os Segredos de uma Mente Milionária, ele aconselha a todos aqueles que querem ter uma vida financeira boa, rentável, agradável, ele aconselha a separar 10% para doação. Olha só que interessante. E a Bíblia já nos fala sobre isso há muito tempo. Então, diante desse texto e diante da expectativa bíblica, ao se receber, eu recebi R$10, então qual seria o princípio da administração? Você vai separar 20% para guardar. Quanto que é 20% de R$10? Quanto que é 20% de R$10? 2 dias. Então, é importante você ter um cofrezinho, porque o que você vai fazer? Quando você pegar os R$10, R$2 você vai colocar no cofre. Porque esse dinheirinho que você vai colocar no cofre, ele vai aumentando. Ele vai aumentando cada vez mais. Toda vez que você receber um dinheiro e colocar lá, esse dinheiro vai aumentando. Existe um princípio no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele dá um exemplo para isso sobre as cestas de ovos. Ele lá fala o seguinte: se todos os dias você colocar em uma cesta de ovos, 10 ovos, e dessa cesta você tirar só 9 ovos, ou seja, todo dia coloca 10, tira só 9. Cada dia vai ficando um ovo lá, não vai? Esse ovo vai somando com os outros, daqui a pouco a cesta está transbordando de ovos. Este é o princípio da administração. Então vocês vão trabalhando dessa forma, certo? Até aqui tudo bem? Beleza? Então aproveito para dizer, nunca gastem tudo que vocês ganharem. Decora aí. Vai, repete comigo. Nunca gastar tudo que ganhar. De novo, nunca gastar tudo que ganhar. Ok. Isso é para qualquer valor. Por quê? Se vocês fizerem assim, com R$10, com R$5, vocês vão criar o hábito. Porque a importância de vocês começarem a praticar isso agora é para vocês criarem o hábito. Tá bom? Vamos ler um texto, Provérbios 21, versículo 20. Olha só o que diz: tesouro desejável azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que nós entendemos aqui? Que a pessoa sábia, ela sempre reserva um pouco.
ela sempre guarda um pouco, mas o insensato devora tudo de uma vez. Aqui está se tratando de azeite, ou seja, de alimentação, e de tesouros também. Olha só, olha, tesouro desejável, ou seja, o que é tesouro? Pedras preciosas, bens, ouro, né, prata. E azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora tudo. Acaba com tudo. O que chega na mão dele, ele dispersa. O interessante aqui é que o azeite, no Antigo Testamento, ele era uma fonte também de renda. Quem lembra do milagre lá da viúva? Que o profeta mandou, olha, pega vasilhas vazias emprestadas, não poucas, mas muitas. E aí mandou fechar a porta do quarto e colocar o azeite em cada uma delas, não foi? Aí ela foi no profeta e falou assim, olha, o azeite parou, eu enchi todas as vasilhas. E aí ele falou, vai, vende, pague as suas dívidas e vive do resto. Né? Então, era uma fonte de renda naquela época, o azeite, ele era negociado e era também até uma moeda de troca. Então aqui nós aprendemos que, se sábio formos, a decisão mais sensata é nunca gastar tudo, sempre reservar uma parte daquilo que nós ganhamos, tá bom? Não, até mesmo a comida é interessante isso, porque se você come tudo hoje, amanhã vai faltar, né? Então tem que ter uma... Eu sei, né, que às vezes a pessoa que já compra a carne pro mês todo e às vezes quer fazer um churrasco na carne do mês todo, né? Aí faz um churrasco no dia, no restante do mês vai ficar sem carne, não é assim? Então, faz um cálculo, opa, essa daqui é a carne do mês, então se eu quiser fazer um churrasco, eu vou ter que comprar mais um pouco, não é assim? Ou não? Ou come e depois Deus proverá. Pela perspectiva de José, é melhor guardar um pouco, né? É verdade. Mas você pode falar assim, mas José foi avisado por Deus que haveria de vir um período de escassez. Mas as coisas podem acontecer sem a gente saber. Quem imaginava, por exemplo, que a gasolina ia chegar a R$8? Ninguém imaginaria. Quem imaginou que a alcatra chegaria a R$42 o contrafilé? Ninguém imaginava, era baratinho, era. Quando estava caro, que o povo estava reclamando, estava R$19,99. Né? E olha só como nós somos. Estava R$19,99, a gente achava caro, hein? E agora, 42. Tem lugar que dá 42, 41, 40. Tá entendendo? Então a gente nunca sabe quando vem uma crise. O bom foi que Deus revelou para Faraó e para José, né? Mas José deu a receita, olha, guarda um quinto aí, porque pode vir uma escassez. Pode vir, que eu estou falando no nosso caso, né? Porque lá ele já sabia que viria. Deus havia revelado. Então com ele nós aprendemos que é sempre bom reservar 20%, tá bom? Agora existem outras pessoas que elas dividem a renda de uma outra forma. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o autor aconselha a dividir a nossa renda em 3 partes. E essa forma com que ele aborda essa questão da renda, o princípio também é o mesmo, nunca gastar tudo que ganha, tá? Só que ele divide a renda, o dinheiro, em 3 partes. A primeira parte, lá ele vai tratar de moedas, porque no período da antiga Babilônia ele vai falar sobre moedas de ouro, moedas de prata, que era o que as pessoas recebiam naquela época. Às vezes, não daria nem para fazer uma comparação, mas vamos dizer que 10 moedas de prata seria o equivalente a um salário mínimo hoje, um exemplo. Então veja que o valor de negociação das moedas é bem menor, o volume, né, que eu quero dizer. Então apenas 10 moedas daria um valor bem mais alto do que a quantidade de notas que se tem em um salário mínimo. Ok? Então qual era o conselho dele? A cada 10 moedas que entrasse no alforje, alforje significa bolsa, a cada 10 moedas que entrasse na bolsa de qualquer pessoa, a pessoa deveria reservar 1/10, ou seja, uma moeda, concorda? 1/10
seria uma moeda. Nós estamos falando de 10 moedas. Então, 1/10, uma moeda, para poupar, para colocar em uma outra bolsa, para guardar, reservar e deixar lá multiplicando esse dinheiro. Dessas 10 moedas, tirava uma para poupar, ou seja, para guardar, 2 moedas para pagamento de dívidas, que não é o caso de vocês estão começando a vida agora, então a princípio não é para ter dívidas. Ou tem? Não é possível, não acredito nisso. Então 20% para o pagamento de dívidas e os 70% para as necessidades do lar. Inclusive, realização de desejos, ou seja, um jantar romântico à luz de vela, em um restaurante chique, né? Ir em um rodízio de pizza e etc. Então, tudo isso estaria dentro dos 70%, ou dentro dos 7/10, né? 7 moedas. Então, trazendo para os nossos dias, o que o autor fala para nós? 10% para guardar, para poupar, 20% para o pagamento de dívidas e 70% para as necessidades do lar. Como vocês, a princípio, não têm esse gasto com as necessidades do lar, então a gente pode inovar e transformar para a realidade de vocês. No caso deste conselho, para vocês eu diria que vocês deveriam fazer o seguinte: dentro desses 30% que ele reserva 10% para poupar e 20% para o pagamento de dívidas, eu falaria para vocês inverter os 20%, que no caso vocês não precisam pagar dívida, vocês guardem 10% de dízimo, de doação, né? No caso o dízimo, ou se vocês quiserem também doar para alguém, fique à vontade, eu passo meu Pix, não tem problema. O importante é doar, viu? É desenvolver o hábito da doação, tá? Todos os autores que vocês encontrarem trabalhando a questão das finanças, eles vão trazer essa visão da doação. Inclusive o livro O Segredo de uma Mente Milionária, o autor ele aconselha você dividir a sua renda em alguns potes. Aí você guarda um pote, onde você vai colocar para a realização dos seus desejos, ele aconselha a 10%, aí é viagem, é comida no restaurante mais chique e etc. Um pote que é o da doação, que também é 10%. Outro pote que você pode guardar para o seu futuro, ele divide lá em 5 partes a renda, tá? Então cada autor ele vai mostrar a importância da doação, e Jesus vai mostrar que é melhor dar do que receber. Mas tudo que a gente vai fazer tem que estar dentro de um limite. Por exemplo, se eu passar a toda vez que eu for num estacionamento, por exemplo, dar R$2 para o cara que guarda o carro, e eu não tiver um controle desse dinheiro que está saindo, vai chegar um momento que vai faltar para mim. Eu posso sim ajudar e doar os meus recursos, mas dentro daquilo que eu delimitei. Se eu delimitei que eu vou doar 20% ou 10%, então as minhas doações têm que ficar dentro daquele nível ali. Se eu delimitei que o meu gasto com a casa é de 70%, então não pode passar. Vocês vão encontrar por aí a divisão da renda 50, 30, 20. O que significa isso? Para algumas pessoas, dizem que essa é a prática dos ricos. Que prática é essa? 50% do que se ganha, e aqui no caso de vocês é qualquer valor que chegar na mão de vocês para vocês criarem o hábito, se vocês escolherem essa estratégia, porque cada um tem que escolher a sua própria estratégia, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês essas diferenças, que no fim das contas chega ao mesmo objetivo, que é praticar a poupança, praticar a reserva. Então, os que dividem a sua renda 50, 30, 20, eles pegam 50%, para ficar mais claro, de cada R$100, R$50 para os gastos essenciais, 30% é poupança e investimentos. Olha que esses já são mais audaciosos, ou seja, o volume de reserva
o volume de poupança cresce bem mais rápido do que quem guardar 10% ou do que quem guardar 20%. Então 30% reserva financeira, sendo isso para uma emergência ou para investimentos. E 20% é para você poder conquistar aquilo que você almeja, que você deseja, que você sonha. Então somente 20%. Só que tem gente que fala o seguinte, ele gasta 50% nos sonhos e nos desejos, e aí diminui a quantidade que se poupa, que se guarda, e a quantidade que se investe. E aí a conta não fecha, vira uma bola de neve. Por quê? Porque os nossos desejos são muito maiores do que as nossas necessidades. Como funciona o investimento? O investimento, você pega o seu dinheiro e aplica em uma instituição financeira, seja um banco ou uma corretora, e eles te pagam juros por você estar emprestando dinheiro para eles. Deu para entender? É como se você estivesse alugando o seu dinheiro. Você coloca lá e eles vão te pagar uma porcentagem. Então, os investimentos, eles partem da renda fixa até a renda variável. O que seria uma renda fixa? Seria a poupança. Apesar de ser um investimento ruim, mas a poupança é um investimento. Ruim, mas é, porque ela rende pouco dinheiro, tá bom? Aí dentro ainda da renda fixa, nós temos o Tesouro Direto. Então é um título do governo federal. Aí você pode tanto comprar o título todo, fechado, como você pode comprar cotas desse título. Você comprando, existe já uma negociação de uma taxa de juros que ele vai lhe devolver quando terminar o período que você vai ficar com o título. Então, geralmente, os títulos, eles têm um vencimento de 2 anos até 5 anos. Tem títulos com vencimentos maiores, mas geralmente é até 5 anos. Então, você compra hoje, sabendo que você pode resgatar o título daqui a 5 anos. Então, existe uma taxa de juros. Seu dinheiro vai ficar lá investido e quando terminar esse período, você vai receber o seu dinheiro investido, que é chamado de capital, mais os juros que estão embutidos nesse investimento. Para começar a investir, separa o cofre e vai guardando, vai juntando lá, né? No cofre você aprender, ter a prática de poupar. Quando a gente fala poupar, a gente está falando de guardar. Quando a gente fala de poupança, está falando de uma forma de investir também. É um investimento ruim, mas é. Tá? Então, poupar é guardar, poupança é um tipo de investimento, tá? Da renda fixa. Só que por ser tão ruim, muitos não consideram a poupança como um investimento. Espero que vocês comecem a praticar. Escolham uma estratégia e apliquem. E uma coisa que vocês precisam aprender que muitos adultos ainda não aprenderam. Não existe a ideia, eu vou guardar o que sobrar. Não existe, porque nunca vai sobrar. Então defina, eu vou guardar tantos %. Você vai se virar com o que sobrar. Uma porcentagem lá que você estipulou. 70% é para os meus gastos pessoais, para mim ir num restaurante, para mim fazer isso e aquilo. Então você vai fazer os seus cálculos em cima daquilo. E quando você vê o montante tudo junto lá, e você vai gastando, você pensa que pode gastar aquele dinheiro. E aí, quando menos você pensa, você gastou da luz, gastou da água, gastou da comida, entendeu? Então, não existe essa ideia de que vou guardar o que sobrar, porque nunca vai sobrar. Sempre vai aparecer alguma coisa. Sempre vai aparecer alguém, assim, vamos ali comer um cachorro quente, vamos ali comer uma pizza, vamos ali não sei o quê. E aí, bora. E quando vê, ixi, acabou o dinheiro. E agora? O dia da passagem? Cadê? Vou ter que trabalhar, não tem o dia da passagem. Isso acontece. Acontece e muito. Então, como você já estipulou, a porcentagem que você vai guardar, então quando alguém te chamar, você vai ver se está dentro do seu orçamento. Porque o dinheiro que ficar na sua conta ou na sua caixinha que você tem lá para guardar o seu dinheiro, você vai saber se pode gastar ou não, se pode ir ou não. Tá certo? Tá bom? Então guardem isso na cabeça de vocês.